quero compartilhar um texto com vocês que se encontra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25, depois do 26 ao 32, tá? Vamos acompanhar comigo a leitura? Amém? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornam-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, por causa do quê, queridos? Desse texto aqui, por causa do que esses homens acabaram fazendo. Vamos ler? Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem tais coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Queridos, vamos analisar esse texto, o que Deus está dizendo? Olha o que o texto está dizendo. Aqui não é invenção humana, aqui não é ninguém falando coisa do seu próprio pensamento, aqui é a palavra de Deus, que deve ser observada e praticada, né? O que a palavra de Deus está dizendo? Que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Aqui Deus está dizendo que por causa da idolatria, por causa do homem não reconhecê-lo, apesar dele se manifestar por meio das coisas que ele criou, esses homens não deram a ele a glória que lhe era devida. Ao invés de adorar a Deus, que é o Senhor e Criador de todas as coisas, preferiram criar imagens com semelhança no céu, com semelhança na terra, e adorarem a esses ídolos ao invés de adorar a Deus. E por conta disso, por causa da idolatria, Deus entregou tais homens a um
aos seus próprios pensamentos. Olha, vamos acompanhar o texto. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, inculcando-se como sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, olha aí, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha o que Deus está falando. Já que vocês não querem me dar a glória que é devida, já que vocês não me reconhecem como Deus, mesmo eu me revelando como Deus, eu vou entregar vocês aos seus próprios pensamentos. Vocês se acham tão sábios, mas vocês se tornaram loucos. E por causa disso eu vou entregar vocês aos seus pensamentos, aos seus desejos imundos. E vocês mesmos vão desonrarem o corpo de vocês entre vocês. E como que vem essa desonra, queridos? A palavra de Deus nos explica. Por causa disso, Deus entregou as paixões infames. Queridos, paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Ou seja, mulher se relacionando com mulher. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram uns pelos outros, homens com homens, recebendo no seu próprio corpo a punição do seu erro, ou seja, a própria relação sexual do homem com o homem, para Deus é uma punição, para o próprio homem, que Deus entregou as suas paixões. Deus deixou o homem à sua própria disposição mental reprovável. Queridos, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para não cairmos nas modas, para não cairmos na contradição do evangelho, para não irmos contra Deus e contra a sua palavra, para querer ser aceito pela sociedade e pelo pecado da humanidade. A Bíblia está falando aqui, olha, no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus chama tais relações sexuais como inconveniente, como perversão, como punição do seu próprio erro. Quando um homem se relaciona com um homem sexualmente, Deus está dizendo aqui na sua palavra, é punição no seu próprio corpo. Esse pecado está trazendo no seu próprio corpo punição pelo teu erro. Quando uma mulher se relaciona com uma outra mulher, ela está indo contrária à sua natureza. É o que a palavra de Deus diz, queridos. É o que está escrito em Romanos capítulo 1, do 18 ao 25 e do 26 ao 32. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra não vai deixar nada obscuro acerca do pecado da humanidade. É isso que Deus está dizendo, porque vocês me desprezaram, porque vocês preferiram criar ídolos, idolatrias, fazer um boneco lá de imagem, em semelhança a coisa aqui da terra, ou coisa do mar, ou coisa, seja lá qual for. Vocês estão me desprezando. Vocês pegaram uma madeira e lapidaram lá um ídolo e se prostraram diante deles. Por causa disso, eu vos entreguei a uma disposição mental reprovável. As mulheres mudando seu uso sexual natural, que é de mulher com o homem, e os homens mudando o uso natural com as mulheres,
se relacionando homem com homem, trazendo no seu próprio corpo juízo, trazendo no seu próprio corpo a punição. Sabe qual é a punição desse erro? É a própria relação sexual de um homem com um homem. É punição. É punição. A palavra diz que é punição para o seu próprio erro, para o seu próprio pecado. Isso agrada quem está nessa prática? Ouvir uma palavra dessa? Não, não agrada, mas essa é a palavra de Deus, queridos. Jesus veio ao mundo, pregou o evangelho e foi condenado numa cruz. Ele foi para uma cruz porque ele não agradou a todos. E quem prega o evangelho verdadeiro não vai agradar todo mundo. Não vai agradar quem vive nessa prática de pecado, que a palavra de Deus diz que é pecado. Quem, por exemplo, faz uma imagem de escultura e se prostra diante dela, não vai se agradar de ler Romanos e nem de me ouvir pregar, mas essa é a verdade do evangelho. Quando praticamos a idolatria, Deus nos entrega uma disposição mental reprovável. E vamos ler lá no versículo, ainda no capítulo 1, versículo 2. Essas pessoas são caluniadoras, aborrecidos de Deus, estão achando que estão agradando a Deus, então não. Estão aborrecendo a Deus. São insolentes, são soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Pregam muitas vezes o amor, queridos. O lema dessas pessoas muitas vezes é o amor, mas no amor não tem nada disso, não. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, quando nós amamos a Deus, nós observamos o que está escrito na sua palavra. E quando amamos o nosso próximo, nós não desrespeitamos. Não inventamos males, não somos arrogantes, soberbos, presunçosos, não inventamos males. E olha o que o texto vai dizer no versículo 32. Ora, conhecendo eles, porque eles conhecem. As pessoas que praticam esse tipo de pecado conhecem. Conhece a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente praticam, mas também aprovam os que tais coisas procedem. Queridos, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque nós não podemos permitir que pessoas que a gente ama vá para o inferno porque a gente não tem coragem de pregar a palavra. Porque a gente ainda está consentindo com o erro da pessoa, sabendo que ela vai para o inferno, sabendo que ela é passível de morte, não tem coragem de falar a verdade. Isso não é amor, queridos. Se eu vejo um filho meu, se eu vejo uma filha minha indo por um caminho que está contrário à palavra de Deus, se eu a amo de verdade, eu vou anunciar a ela a verdade. Porque eu gostaria que fizesse isso comigo. Por mais que me afrontasse, a Bíblia fala que é melhor... Leais são as feridas feitas pelo que amo do que o amor encoberto, pelo beijo. Muitas vezes as pessoas que te dão um beijo não te amam. Mas as pessoas que realmente te amam falam a verdade. Quer ver? Amigo é assim. Amigo fala a verdade. Eu prefiro 1000 vezes as feridas feitas por um amigo do que um beijo de um inimigo. Que não quer que eu... seja abençoado, não quer que eu agrade a Deus, vê o meu erro, vê o meu pecado, vê a minha falha e não me corrige. E me deixa ir passos largos para o inferno. Isso não é amor. Amor é o que Deus sente por nós. Uma certa vez eu ouvi, não sei se foi verdade, não sei se foi apenas uma parábola, de uma criança que estava sendo salva pelo seu pai das mãos de um animal feroz. E quando aquele pai consegue tirar aquela criança da boca daquele animal feroz, ela vem toda machucada. E aí perguntaram que se era o animal que tinha feito aquilo com a criança. E o
pai disse: não, fui eu. Porque eu preferi arrancar machucando do que vê-la se perder de vez. Então, queridos, Deus é assim conosco. Ele prefere nos deixar marcas. Ele prefere muitas vezes nos ferir, mas nos tirar da boca do inimigo. Ele prefere nos deixar feridos, mas ele nos salva do inferno, do que nos permitir ir a passos largos para o inferno e ser condenado. Deus não é o nosso amiguinho que no meio das nossas bagunças ele nos permite fazer o que a gente quer. Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que se deu numa cruz para que nós não precisássemos ser mortos e condenados ao inferno. Tais pessoas que praticam tais atos, se não se voltar para Jesus, se não se render ao senhorio de Jesus, se não abandonar o seu pecado e se render à graça de Deus, queridos, nós não precisamos ir para o inferno. Nós não precisamos ser passíveis de morte cometendo tais pecados. A Bíblia fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do poder desse pecado que nos aprisionava antes de Jesus. Mas em Jesus você vai ter poder de Deus para dizer não a você mesmo, dizer não ao pecado, dizer não às práticas que nos contamina, que nos faz aborrecer a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Pela lei jamais conseguiríamos vencer a nós mesmos. Pela lei jamais conseguiríamos ser leais à palavra de Deus, fiéis a Deus. Mas Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele nos deu condição de vencer o pecado, de dizer não, porque a graça dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça dele nos dá poder para dizer não. Queridos, Deus quer nos salvar. Deus quer salvar a humanidade. Deus quer libertar a humanidade. E por isso precisamos conhecer as Escrituras. A Bíblia fala que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E muitos têm, para ser agradáveis, têm fugido da realidade daquilo que diz a palavra de Deus. Tem anunciado outras coisas que não é a verdade de Deus. A verdade de Deus confronta o nosso pecado. A verdade de Deus nos aponta o caminho de saída do pecado. A palavra de Deus nunca vai ser conivente com o pecado. Porque existe condenação para o pecado, queridos. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte eterna, morte para longe de Deus, nunca mais ter Deus, queridos. Nós não podemos viver aqui como se isso aqui fosse o nosso último lugar, que não é. Nós não podemos ficar distraídos diante da realidade que está para acontecer para todos nós, que é a morte eterna ou salvação eterna. Escolha hoje ser do Senhor. Escolha hoje viver eternamente com Ele. Escolha hoje viver para sempre ao lado dele. Comece a sua eternidade aqui, queridos, abrindo mão do pecado. Jesus não veio para te condenar. Jesus veio para te salvar. Jesus não veio para me condenar. Jesus veio para nos salvar. Lembra da mulher que foi pega no ato de adultério? E quando todos os acusadores daquela mulher queriam apedrejá-la, o que Jesus fez? Jesus defendeu aquela mulher. Jesus falou para todos eles: vocês também não têm pecado? Então atire a primeira pedra. Então Jesus estava ali para salvar aquela mulher. Mas após salvar aquela mulher do seu pecado, da morte, Jesus vira para aquela mulher e fala: mulher, vai. Você está livre. Vai. Não peques mais. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Escolha hoje ser salvo. Escolha hoje permanecer salvo. Escolha hoje viver eternamente para o Senhor. Deus está te chamando nessa tarde. Deus está te convidando a sair das trevas para a luz. Deus está te convidando a vir para o seu reino de amor. Deus está te convidando a não mais ser conivente com o pecado de ninguém.
porque não somente os que praticam, mas aqueles que também aceitam, também concordam com os erros dessas pessoas, também são passíveis de morte. Por quê, queridos? Porque está incentivando a elas permanecer no seu pecado. Deus quer que venhamos ser instrumentos dele para libertar aqueles que hoje estão em prisões. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que hoje você decida pelo Senhor. Que hoje você possa ajoelhar aí onde você está e falar para o Senhor: Senhor, eu quero permanecer com o Senhor, eu quero ser salvo. Me perdoa. O Senhor te perdoará, queridos. O Senhor hoje está como seu advogado, porque lá em João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, você tem um advogado junto ao Pai que intercede por vós. Nós não precisamos viver no pecado, porque Cristo morreu por nós para tomar o nosso pecado em nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar. E hoje você pode ser justiça de Deus, ou seja, Deus pode tomar o seu pecado para ele e você se tornar puro, sem pecado algum diante de Deus, para poder ser livre para dizer não ao pecado. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja instrumento de Deus. Deixa Deus te usar, queridos. Deixa Deus usar a tua vida para alcançar outras pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. Você já pensou se uma casa estivesse pegando fogo, você não entraria ali para ajudar aquela pessoa? O que Deus está dizendo para você e para mim nessa tarde hoje é: o mundo vai entrar em juízo. A qualquer momento, o juízo vai chegar para todos. E por que não avisar essas pessoas que elas estão caminhando para o caminho de perdição? Por que não ajudá-las enquanto você pode ajudar? Então, que você seja esse instrumento de Deus, que você seja a boca de Deus, que você salve a sua própria vida e saia desse lugar de trevas, esse lugar de chamas do inferno, porque ainda aqui, queridos, aqueles que desprezam a palavra de Deus já entraram em condenação, já entraram em juízo, já entraram para a perdição. Que Deus salve muitas vidas através da sua vida e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, que alcance o coração que precisa ser alcançado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.